Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos irão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola é o fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Ele era um militar. E por ele ser um militar, ele fez uma relação do cristianismo como se fosse um lugar onde tivesse os militares lutando pelo reino, lutando para ganhar os reinos. Então ele faz a companhia e dá o nome de Companhia de Jesus. O Papa Francisco, ele era jesuíta. Mas como aconteceu a conversão de Santo Inácio de Loyola? É sempre bom nós meditarmos sobre a conversão deste grande homem. Santo Inácio de Loyola, ele viveu numa época, ali na Idade Média, aquela época em que as pessoas, os jovens, eles se preparavam para se tornar assim, militares, para irem para conquistar os reinos e tudo mais. E Santo Inácio de Loyola foi um desses. Sabe naqueles filmes que a gente vê, que aqueles homens vão em cima daqueles cavalos grandes, aí eles veem aquelas mulheres bonitas lá, eles saúdam as mulheres e vão para conquistar o reino, para depois eles virem e eles serem até esposo daquelas mulheres. Era nessa época, mais ou menos, dentro dessa mentalidade que Santo Inácio de Loyola ele vivia. E teve uma vez que ele foi para conquistar o reino. E foi nessa daí que ele realmente caiu do cavalo. Houve um estilhaço de um canhão, né? Foi jogada a bomba daquele canhão e os estilhaços bateu bem nas pernas de Santo Inácio. E Inácio, naquele tempo, que ele ainda não estava nem nesse processo de caminho de santidade, ele acabou quebrando a perna. E ele foi levado para a casa lá de uns parentes dele. E ele era um homem assim tão determinado que ele queria que ele queria se curar o mais rápido possível, porque ele queria voltar para aquelas lutas de novo. Só que a perna dele foi quebrada de uma forma assim que precisava colocar o osso de volta no lugar. Naquele tempo, meus irmãos, não tinha... como é que chama? Aquilo que se coloca para aliviar a dor. Não existia anestesia. Me deu um branco aqui agora. Não se tinha anestesia naquele tempo. E aí o médico disse, olha, para colocar esse osso no lugar vai doer muito.
Aí ele disse assim, não, pode colocar, não tem problema não. Colocou aquele pano na boca, mordeu e colocou o osso no lugar. Que dor imensa que aquele homem tinha. Mas olha bem, por causa de ganhar o reino, ele fez aquilo. Por causa da fama, ele fez aquilo. Só que aconteceu um outro problema. O osso não foi colocado no lugar como devia. Tinha que fazer tudo de novo. E o médico disse que era uma dor insuportável, que ele não ia suportar. Ele disse, não pode colocar. E aí colocou-se. E agora ele tem que esperar passar o tempo, aquele tempo de convalescência para que tudo possa se tornar bom de novo, para ele voltar para as guerras que ele tanto queria. Só que ele estava ali naquela casa, não tinha nada para fazer, a perna voltada para cima, deitado em cima de uma cama. O que fazer? Ele gostava muito de ler, então ele pediu livros para ele ler, aqueles livros de aventuras. Mas não tinha livro de aventura, só tinha 2 livros. Um que falava sobre a vida de Jesus e o outro que falava sobre a vida dos santos. Quando apresentaram esse livro, ele disse, isso aqui eu não quero não, deixa para lá. Mas ele viu que não tinha nada para fazer, começou a ler. E aí ele começou a ler a vida dos santos. E ele começou a perceber que dentro da igreja existiam homens também e mulheres que estavam conquistando o reino, mas não o reino desse mundo, mas o reino dos céus. Como Jesus está contando aqui a parábola também do reino dos céus. E ele, na medida que ele ia lendo a vida daqueles santos, ele ficava assim com uma alegria muito grande dentro dele. E era uma alegria que não passava. E ele começou a fazer uma comparação. Que quando ele lia aqueles livros que falavam dos reinos desse mundo, as conquistas, era uma alegria assim tão passageira. Mas quando ele via o outro, ele via que aquilo não passava. Ele começou a entrar num processo de discernimento. Qual dos dois ele vai preferir? A vida e o reino que esses homens conquistaram e que estão no céu? Ou essa vida aqui nesse mundo de uma alegria que é passageira, entre a alegria eterna, a alegria que não passa e a alegria eterna? Qual dos dois que eu vou querer? Ele entrou num processo interior de crise. O que é que ele queria? Aí ele discerniu e ele viu que ele precisava ir em busca das coisas eternas, não em busca das coisas passageiras. E aí ele colocou dentro do coração dele o seguinte, ele disse assim, se esses homens e essas mulheres, eles conquistaram esse reino e agora eles estão lá diante do Rei e do Senhor, se eles estão agora diante da visão beatífica e eles são felizes para sempre. Aí ele disse, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Olha bem, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E ele conseguiu. E aí ele começou a entrar num processo de mudança de vida. Ele fazia parte da nobreza, ele não quis mais ser nobre. Ele tinha aquelas roupas dele, tudo chique. Ele trocou aquela roupa que ele tinha com um mendigo, um homem de rua. Ele pegou a roupa do homem de rua e vestiu e deu a roupa dele e deu para o homem. Ele foi numa igreja de Nossa Senhora, do Monte Serra, e lá ele colocou a espada no altar, dizendo que agora ele seria um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fundou essa ordem dos jesuítas. Vocês estão vendo que ontem eu falava da questão do tesouro?
Santo Inácio de Loyola, ele encontrou o verdadeiro tesouro e a partir desse momento, a única coisa que ele queria era Jesus Cristo. E ele conquistou o reino, agora ele está no céu. Ele se salvou, meus irmãos. Em outras palavras, ele que estava vivendo um caminho de perdição, agora ele entrou no caminho da salvação. É o que a parábola de hoje está dizendo. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar. Nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 47 a 53. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando ela está cheia, o pescador puxa a rede e começa a separar. Peixe ruim joga no mar, peixe bom fica comigo. Peixe mau não presta. Peixe bom fica comigo. Peixe bom fica com Jesus. E aí, Jesus disse que nos finais dos tempos, é assim que vai acontecer. Deus vai separar os homens maus dos homens justos. Aqueles que não quiseram saber dele serão separados e serão lançados os maus na fornalha de fogo. Aqueles que falam que o inferno não existe, aqueles que dizem que todos irão se salvar, Jesus não está dizendo isso não, Jesus está dizendo que os maus, então nem todos irão se salvar, serão jogados na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Nós temos duas escolhas: alegria para sempre ou choro e ranger de dentes. Pegar os peixes, os maus, e serem lançados na fornalha ardente, significa serem lançados no fogo eterno. E isso não pode acontecer nem comigo e nem com você. Nós precisamos fazer o discernimento, meus irmãos, como Santo Inácio fez. Façamos o discernimento. A vida que eu estou levando está me levando para o céu ou está me levando para o inferno, a vida que eu levo? A vida que eu estou levando no dia em que os anjos vier ou no dia que eu for ao encontro do Senhor, eu serei separado para estar com Deus ou para ir para o inferno? Você decide. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos o bom discernimento e que o nosso discernimento seja o céu, seja Jesus.